Então vamos lá na criação desses modelos. Então aqui, ó, a gente vai criar um novo documento. Eu vou colocar aqui o nome de modelos diversos. E nesses modelos eu vou procurar desenhar o seguinte: eu vou procurar modelar alguns sólidos de formas diferentes, utilizando os recursos que ele já tem aqui disponível, né? Então, o primeiro que a gente vai fazer vai ser como se fosse uma tigela, né? Uma xícara. Então, como que a gente vai fazer isso? Vou escolher aqui o plano frontal, criar um novo sketch nesse plano aqui frontal, né? Mexo aqui no cubo e aqui eu vou desenhar usando essa ferramenta aqui, ó, de arcos. A gente tem algumas opções: arco de 3 pontos, arco tangente, arco com o center point definido, arco elíptico e o cônico. A gente vai seguir essa condição aqui, ó, o arco com o center point, né, o center point arc. Clica aqui, seleciona a origem e abre o tamanho aqui para poder formar um arco. Você pode formar o arco para baixo, pode formar o arco para cima, na lateral, da forma que você achar melhor. Só que a gente vai desenhar o que? A gente vai desenhar só um pedaço desse arco. Vamos desenhar aqui 1/4 dele, né? Então desenhamos aqui 1/4 desse arco. Vamos pegar aqui uma linha, prender aqui na origem, juntando com esse primeiro ponto, e vamos fazer outra linha prendendo na origem, juntando com o segundo ponto. Ele escureceu ali a área, né, em formato de cinza. E aqui eu vou colocar uma dimensão aqui. Ele está usando aqui, está falando que tem 29 milímetros, 29,578 milímetros. Vou selecionar o comando Dimension, vou selecionar esse arco aqui e vou colocar aí, por exemplo, 40 milímetros de raio. Se nós temos 40 milímetros de raio, com certeza nós vamos ter um diâmetro de 80, né? Vou dar um Enter para confirmar. Nós temos aí o arco formado. Vou finalizar o sketch. Observa que o arco está feito aqui. E nós vamos nessa opção aqui, ó, opção de revolução. Então, como fazer a opção de revolução? Seleciona a opção de revolução. Ele vai perguntar qual é a região que a gente quer fazer a revolução. Eu vou clicar aqui nessa região. E ele pergunta qual é o eixo que eu vou fazer essa revolução. Vou selecionar aqui e vou clicar em cima dessa linha. Pode ver que ele faz uma revolução, né, apenas a metade nesse caso, né? Por quê? Nós queremos formar uma tigela ali, um elemento circular, como se fosse uma tigela. E aqui tem as opções que você pode modificar o tamanho dela, né, para uma direção. Se você quer um pedaço apenas, ó, se você olhar ele pelo cubo, você vai ver que ele faz um pedaço. Você pode mudar aqui o tamanho através de um ângulo, né? Você pode fazer simétrico, ele abrir, conforme você abre um lado, ele abre o outro também, de forma simétrica. E através de duas direções, onde você pode abrir um pedaço e um pedaço em outra direção diferente. Então você pode dar dois valores diferentes aqui. Como eu quero que ele faça full, quer dizer que ele faça completo, eu escolho essa opção aqui, opção full. É um sólido, um novo sólido, né? Venho aqui, confirmo, nós temos aqui uma parte dela já feita. Agora, para eu poder ter aqui a espessura definida aqui dentro, eu vou usar essa ferramenta aqui, ó, ferramenta Shell, ou ferramenta de espessura. Clica aqui na ferramenta Shell, seleciona aqui a face e coloca qual é a espessura que você quer dar para sua tigela. Eu vou colocar aqui 2 milímetros. Então essa parede que ela vai ter aqui, vamos chamar de parede, né? Ela vai ser uma parede de 2 milímetros. Se você quiser aumentar, por exemplo, quero colocar 3 milímetros ali. E você só confirma que você vai ter ali a região já formada
da sua tigela, tá? Aí você quer fazer uma base, você quer fazer uma base aqui embaixo, né? Então, como nós sabemos que essa distância aqui é uma distância de 40 milímetros, o que a gente pode fazer? Vamos deixar o cubo localizado nessa posição. A região de topo é a região onde nós temos a superfície. Nós vamos vir aqui, ó, escolher a parte do plano. Então tá vendo aqui, ó, quando você seleciona, você escolhe aqui a parte do plano, clica no seu plano de topo e ele vai perguntar qual é a distância que você quer colocar esse plano. Então eu quero colocar esse plano abaixo aqui, ó, para a gente poder fazer o quê? Para a gente poder fazer um desenho que vai servir como se fosse o pé, né, ou a base para nossa tigela. Vou colocar aqui como 50 milímetros essa distância, esse offset, e confirmar. Então nós temos um plano feito aqui embaixo, ó, paralelo ao plano de topo. E aí você pode vir aqui com um novo sketch, você selecionar esse plano aqui, ou pela parte de cima, ou você vir aqui no cubo e selecionar pela parte de baixo, ó. Tanto faz. Selecionando ele aqui pela parte de baixo, eu vou desenhá-lo aqui de que maneira? Eu vou criar aqui uma base, criar uma base circular mesmo, ó. Então eu vou vir aqui, escolher uma base circular, Center Point Circle, clico aqui no centro e vou abrir esse cara aqui, colocando uma dimensão para ele. Então essa dimensão aqui eu vou colocar como se fosse 50 milímetros de diâmetro agora, né? Que agora é círculo. Observa que ele fez ali o círculo e eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que fazer esse cara se juntar com a nossa tigela. Confirmo aqui o sketch, venho aqui no comando de extrusão, seleciono o que eu acabei de desenhar e observa que ele já encontrou a superfície ali, ó. Tá vendo que ele já encontrou e aqui ele vai deixar essa superfície plana, ó. Se por acaso você não quiser que isso ocorra, pode ver que ele está um sólido sendo adicionado, né? Se você não quer que isso aqui ocorra, você pode vir aqui nessas opções, ó. Até o próximo, pode ver que ele já modificou a forma. Até a próxima face, mas aí eu teria que definir qual face que eu quero, né? Pode ver que ele já faz ali o encontro da face. Até a próxima peça, no caso, como aqui é uma única peça, não, essa opção não seria a melhor para nós. Se eu tivesse um vértice, eu poderia escolher um vértice, tá? Não é esse caso também. Ou através de tudo, pode ver que ele transpassa a nossa tigela. Essa não é a opção que nós queremos. Então eu vim aqui em blind, que seria cego, né? Ele seleciona e cria ali uma região dentro, se você quiser deixá-la plana, ou até o próximo, que ele vai deixá-la no formato cilíndrico ali em cima. Pode ver que ele não modifica. Aí vai da forma que você achar melhor. O importante é que seja a adição de um novo sólido. Então aqui dou um OK. E aqui nós temos a nossa base, né, presa à nossa tigela. Aí você também pode vir aqui embaixo e fazer a mesma coisa, né? Um shell, seleciona aqui e ele coloca ali para você também, ó, uma parede, vamos dizer assim, para você poder conseguir modelar a tua tigela. Então isso aqui seria uma das formas, né, de poder construir aí esse modelo. Claro que você pode tirar esses cantos, deixar os cantos arredondados utilizando esta ferramenta aqui, que é a ferramenta de fillet, né? Você clica aqui, você deixa arredondado ali, pode ver que ele já fica arredondado. Ou você pode escolher a ferramenta de chanfro, que aí você pega, seleciona aqui, ele quebra ali, né, a região, deixando aqui como se fosse um ângulo. Observa que ele tem um ângulo aqui, ele forma um chanfro dentro da sua tigela. Aí é critério de cada um. Aqui fica a escolha de cada um para poder fazer isso daí. Então esse aí seria uma forma de construir a
tigela. Uma outra forma aqui, para a gente poder construir um sólido, eu vou fazer aqui um cubo. Eu vou vir aqui, ó, Insert New Tab, Create Part Studio, no mesmo arquivo, e vou construir aqui um cubo. Como que a gente pode fazer esse cubo? Sketch, seleciono aqui o plano de topo, marco aqui a vista no cubo, seleciono aqui um retângulo preso pelo centro. Então vou prendê-lo aqui e vou abrir para poder criar esse cubo. Como eu quero um cubo de lados iguais, vou colocar aqui 75. Vou colocar aqui também 75. Finalizo o meu sketch. Volto na visão aqui e venho aqui na extrusão, selecionando o cubo. E vou colocar aqui também como 75, porque ele vai ter as arestas todas iguais, né? Finalizo aqui. Temos o cubo montado. Para poder fazer aquela parede, né, aquela espessura, deixar ele aqui retirando o material, venho aqui na ferramenta de Shell, seleciono aqui a ferramenta de Shell, e aí eu coloco a medida que eu quero, igual foi feito lá na tigela. Vou deixar aqui com 2,5 milímetros, né? Ah, eu quero fazer uma tampa para isso daqui. Como que eu poderia fazer? Bom, se nós fizermos aqui um cubo que ele tem 75, o que vai estar aqui encaixado, ele vai ser o que? Ele vai ser uma dimensão de 70. Então o que eu posso fazer? Eu venho aqui, ó, com um novo Part Studio, né? Venho aqui com o Sketch, plano de topo, vou desenhar um retângulo ali pelo centro, né? Também aqui com as mesmas dimensões, 75 e 75. Então isso aí foi feito igual o que nós temos ali para nossa caixa. Vou mexer aqui, vou dar uma extrusão nessa superfície. Vou colocar aqui uma extrusão de 5 milímetros. Então aqui nós temos uma extrusão de 5 milímetros para essa tampa. Porém, como nós queremos fazer um encaixe, a gente vai vir aqui nessa face, tá? Seleciona a face, vem aqui em Sketch, clico aqui embaixo para a gente poder observar melhor, venho aqui com um retângulo de ponto central e vou abrir um retângulo aqui também, só que eu vou colocá-lo como 70 e aqui como 70, opa, não é esse aqui, que eu não quero esse ângulo. De novo, vou marcar aqui também como 70. Finalizo aqui o sketch e vou fazer uma extrusão aqui, só nessa parte agora, ó, eu vou fazer uma extrusão de 2 milímetros. Só para ele poder ter um espaço ali. Observa que ele ficou ali com um pequeno rebaixo, tá vendo? Então com esse rebaixo aqui você tem o que? Você tem a tampa para essa caixa aqui, ó. Ah, mas eu quero ver como é que vai ficar isso daí. Você pode vir aqui, ó, em Assembly, que é montagem. Você vem aqui, ó, você insere a sua caixa, que seria o teu Part Studio 2. Você insere o teu Part Studio 3, que seria a tampa. Deixa ela aqui localizada, ó. E finaliza aqui, ó. Você já inseriu as duas peças. Agora você vai ter que fazer o encaixe disso daí. Como é que você vai precisar fazer esse encaixe? Você vai ter que fazer com que essa lateral ela seja paralela a essa linha aqui, né? Então você pode utilizar o recurso aqui, ó, de montagem. É como que esse recurso de montagem? Você seleciona aqui, vem aqui nessa linha, vamos lá, seleciona aqui essa linha, clica aqui, bem no centro dela, e clica nessa outra linha aqui dentro, ó. Pode ver que ele vai fazer o encaixe para você das tampas, da tampa, né? Uma tampa que está presa à outra. Isso aqui seria uma forma. Outra maneira, se você for olhar aqui, ó, essa peça, elas estão juntas já, né? O que
ficaria interessante era deixar o que? As duas em contato. Como que a gente faz isso? Para deixar as duas em contato, você vem aqui ó, em Fasten Mate, seleciona essa face aqui, ó, e vem aqui embaixo e seleciona essa outra face aqui, ó, para ele poder fazer o encaixe das duas. Observa que ele pegou, deitou ali. Você não quer que ele faça isso daí, né? Você quer que ela fique uma presa à outra. Então você poderia fazer o encaixe primeiro das duas e depois fazer o alinhamento através do que foi feito na primeira montagem. Mas aqui já está mostrando como é feita a montagem dessa peça. Uma outra forma aqui para poder fazer esses exemplos utilizando sólidos para trabalhar como se fosse caixa, né? Então eu vou vir aqui nesse mais, Insert New Tab, Create Part Studio. Eu vou criar um novo modelo. E aqui no plano de topo, eu vou selecionar o plano de topo, fazer um sketch sobre ele, tá? Seleciono aqui no cubo e vou vir aqui na opção de polígonos, ó. Então eu tenho dois tipos, né? Polígono inscrito e polígono circunscrito. Aqui você escolhe qual opção que você acha melhor. Então eu vou pegar aqui o polígono circunscrito. Nesse polígono circunscrito, você clica no centro e abre, tá? Você pode prender aqui no eixo para poder ficar melhor. Então aqui você pode controlar a quantidade de lados, ó. Eu vou deixá-lo com 6 lados, tá? Se você quiser alterar o número de lados, é só você clicar aqui, ó. Opa, dá um ESC. Clica aqui, você altera a quantidade de lados que você quer no seu polígono, tá? A distância, como ele está aqui, dessa maneira, você vai definir aqui, ó, a dimensão através desse ponto em relação à origem. Então eu vou colocar aqui, ó, 40 milímetros para ele. E vou finalizar, tá? Apesar que eu acho que ele vai ficar um pouco grande, vamos mudar essa dimensão aqui, ao invés de 40, vamos colocar aqui 20. Finalizo aqui, venho aqui em plano, tá? Plano novamente, seleciono o plano de topo, e ao invés de fazer ele para baixo, eu vou fazer ele para cima. Então eu venho aqui na posição do plano right e vou deslocar aqui a distância que eu quero para a altura dessa minha base. Eu vou colocar aqui 45, tá? E nós temos um plano feito acima desse nosso desenho. Nesse plano que você acabou de fazer, você vem aqui com um novo sketch, seleciona esse plano, tá? E procura a opção ali de novo, ó, de polígono circunscrito, como você fez o primeiro. Clica no ponto central e vai abrir, tá? Só que como esse polígono aqui circunscrito ele vai ser maior, eu confirmo aqui com 6 lados, tá? E a distância agora, você vai vir aqui, clicar neste ponto, nesta lateral, e vai colocar uma distância maior. Por exemplo, eu vou colocar agora com 30. Então ele pode ver que ele vai ficar bem maior do que está lá embaixo, né? Finalizo esse cara aqui. Então nós vamos ter o que? Nós temos duas figuras agora. O que eu preciso fazer? Eu preciso juntar essas duas figuras. Como que a gente junta essas duas figuras? Como eles têm diferenças da forma, você vai vir aqui em Loft, ó, ferramenta de Loft. Clica na ferramenta de Loft. É um novo sólido. Então você vai escolher o primeiro sólido aqui e vai escolher o segundo sólido. Automaticamente ele já faz para você a junção deles. Observa que isso daí, como eles têm diferenças nas dimensões, não dá para ser feito por extrusão, tá? Aqui nós temos uma opção onde você pode modificar a forma, né, do que você tem ali para o seu perfil. Então você pode deixá-lo para dentro, você pode deixá-lo aberto para fora, ele pode estar tangente, aí você tem que definir uma face que ele fique tangente, não é o nosso caso, né?
ou uma face com uma certa curvatura, tá? Então aqui tem essas duas opções, ou nenhuma delas, que é o que nós fizemos aqui. A mesma coisa você pode ter aqui com relação ao final, né? O início do perfil, olha lá, pode ver que ele vai ter duas condições normais ao perfil. Aí você vai mexendo com essas condições aqui e você vai observar como que ele vai modificar a tua figura, né? Eu vou deixá-lo assim, finalizar, venho aqui, ó, em Shell, seleciono aqui e aí eu posso colocar qual é a dimensão que eu quero para esse Shell, né? A dimensão que eu quero para a parede ali da nossa caixa. Eu coloquei 2 milímetros. Aí fica a critério de cada um para poder fazer isso. E aí, se você quiser fazer duas dessa, né? É só você fazer a inserção das duas quando você for executar a montagem disso. Então vamos agora para o último modelo. O modelo que foi pedido foi o modelo da árvore de Natal, né? Então vou aqui, ó, Insert New Tab, Create Part Studio. E eu vou vir aqui em Sketch, selecionar o plano de topo, tá? Aqui no cubo também. E aqui eu vou desenhar o que? A metade dela, tá? Como que eu vou fazer isso? Eu vou vir aqui, ó, pegar a linha, vou selecionar aqui, ó, um ponto dessa linha e vou desenhar algo parecido com o que nós temos em relação a uma árvore de Natal, tá? Aí, claro, cada um vai ter uma forma aí para poder trabalhar com essa árvore de Natal aí. Eu vou desenhar dessa maneira. Aí cada um segue a forma que achar melhor. Lembrando que ela tem que estar fechada, né? Aqui você pode trabalhar as dimensões. Quais? A primeira dimensão seria o comprimento dela total. Eu vou colocar aqui como 70. Aí eu vou pegar essa distância em relação a este ponto aqui, ó. Vou deixá-lo com 20. Essa distância em relação aqui, os dois pontos também, 20. E esta aqui em relação a este ponto aqui, também como 20. E aqui embaixo automaticamente ele vai ter 10, né? Que ali já tem 70. Agora, para a gente poder caracterizar as distâncias em relação ao eixo. Então vem aqui, pego este ponto aqui, ó, em relação a este eixo. Vou deixá-lo aqui com 20. Aqui, este ponto em relação a este eixo, vou deixá-lo como 30. E este ponto aqui, em relação a este eixo, vou deixá-lo com 40, mantendo uma proporção sempre a cada 10. Então aqui já está definido. Você pode aqui também modificar de acordo com o ângulo que você quiser para poder construir a sua árvore aí. Como eu quero fazer isso aqui, a mesma coisa para o outro lado, eu vou usar uma ferramenta que é a ferramenta de espelho. Para fazer isso, o que eu preciso ter? Eu preciso ter uma linha aqui que vai funcionar como sendo o nosso espelho. Então quando você clica aqui em espelho, ó, ele pergunta para você qual que vai ser a sua linha de espelho. Você seleciona ela aqui, ó. Aí ele pergunta quais são os elementos que você quer espelhar. Você clica aqui, ó, nesses caras que estão aqui, ó, e automaticamente ele já dobra do outro lado para você, ó. Então você consegue ter ali o mesmo desenho que você fez para o lado esquerdo, você tem para o lado direito. Finaliza aqui o sketch e você vem aqui no comando de extrusão, seleciona os dois lados, né, que você quer espelhar, e aí você vai conseguir ter na dimensão estabelecida aqui, ó, 15 milímetros. Eu quero deixar isso aqui vazado, só para poder lembrar, né? Você vem aqui no Shell, clica aqui em cima, e aí você põe a medida que você quer ali para deixá-lo vazado. Vou deixar aqui com 2 milímetros de parede. Finalizo e ele vai fazer para nós ali exatamente o que a gente estabeleceu. Então aqui é só uma ideia em cima do que você precisa fazer.